Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que o nosso Deus faz, esse Deus maravilhoso, né? Hoje eu queria deixar uma palavra aqui muito importante. A importância da gente se aproximar de Deus, né? Não pelo que Ele pode nos dar, mas principalmente pelo que Ele é, né? Tendo entendimento pelo que Ele fez, pelo amor que Ele tem da gente. Pode ter certeza, se a gente buscar o Senhor verdadeiramente, nós não seremos considerados apenas servo, né? Servo é aquele que serve, é uma obrigação nossa, mas podemos ter intimidade como amigo de Jesus, pode ter certeza, né? Que aqueles que verdadeiramente seguem a palavra, o busca, né, o tempo todo, não coloca o mundo acima dele, pode ter certeza que ele olha e vê a gente como amigos, sim. Né? Quantas pessoas aí com grande intimidade com o nosso Deus, isso aí pode ter certeza, né, que já é uma amizade, né? É quando você tem aquele contato com o nosso Deus, de contar todas as coisas, de mostrar, não que ele não tenha ciência do que você está fazendo, né? Mas nós temos que tudo que formos fazer, né, vamos comprar alguma coisa, falar com o nosso Deus antes, colocar nas mãos dele e pode ter certeza que ele nos trata com um carinho especial. Ele ama todo mundo, mas tem pessoas que o buscam, né, em espírito e em verdade, o colocando em primeiro lugar, que pode ter certeza que ele dá uma atenção maior. Tanto que essas pessoas, quando pedem, ele ouve. Por quê? Ele sabe que é um filho obediente. Eu quero ler dois versículos para que sirva de base nessa caminhada. Encontra em João capítulo 15, vou estar lendo o versículo 15 e o 16, que diz assim, ó: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me conheceste-vos a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Olha essa palavra, né? Principalmente esse versículo 16 aqui, dá um entendimento da importância da nossa fidelidade ao Senhor, porque tudo que a gente pedir, né, ao Pai, em nome de Jesus, ele vai nos conceder. É fácil chegar a esse nível de amizade? Não é não, né? Nós vamos ter que nos desdobrar, nós vamos ter que orar mais, né? Vamos ter que o buscar mais, vamos ter que ter intimidade com o nosso Senhor, não ficar pedindo qualquer bobeira, né? Quantas pessoas que chegam diante de Deus pedindo coisas assim, eh, que não vão fazer bem a ela. Então não tem como você dizer que é seu amigo, né? O amigo é aquela pessoa que está ao seu lado, né? Você caminha, você conversa com ele, mas um dia, se você passar por uma dificuldade, você vai pedir algo e ele não vai te negar, né? É isso que a gente tem que buscar com o nosso Senhor Jesus, né? A gente tem que estar próximo dele pelo que ele é, né? Pela santidade dele, pelo amor que ele tem para cada um de nós, por tudo que ele fez naquela cruz do Calvário, né, pelo mundo que ele fez para nós vivermos, nós temos que ter esse entendimento dessa aproximação do nosso Senhor. Então nós temos que estar o engrandecendo, né, o glorificando, não colocando o mundo acima dele de jeito nenhum, né? Todas as coisas a gente tem que separar um tempo para nosso Senhor Jesus, que às vezes a gente vê muitas coisas, né? A gente olha na internet, está o tempo todo, na televisão, mas não separamos um tempo para intimidade com o nosso Senhor Jesus. E como ter essa intimidade, que é o mais importante? Não tem como a gente ter intimidade de amigo com o nosso Senhor Jesus se a gente não lê as Escrituras, né? Não tem como. Como você vai conhecer um pouco do nosso Deus, que ele deixou aqui revelado para nós, como nós vamos entender o que ele quer, como que nós vamos entender quem nós somos para ele, se a gente não lê as escrituras, né? Não tem como. Então, se queremos intimidade, nós vamos ter que buscar ele mais, nós vamos ter que se aproximar. E a maior forma de se aproximar de Deus é lendo as escrituras. Lendo, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento, depois orando, né? Temos que estar em constante oração,
O que é constante oração? É dobrar o joelho de manhã e passar o dia inteiro orando? Não tem como. Seria maravilhoso, mas não tem como porque nós temos os nossos compromissos terrestres aqui. Mas é a gente orar, né, separar um tempo de oração quando levantamos, com certeza, e depois, durante o dia, a gente separar uns tempinhos para orar também, à noite orar, mas o que é passar em constante oração? É mesmo você com os olhos abertos, trabalhando, está falando com Deus, né? Você está, se tem alguma coisa que te assusta, você fala com Deus. Se alegrou com alguma coisa, você agradece a Deus, né? Você anda no caminho certo. Você não está ali só no momento de oração que você está limpo com Deus, mas durante todo o dia você se desvia do mal. Tudo isso daí vai fazendo com que a gente ganhe intimidade com Deus. Como fortalecer mais a nossa fé? Através do jejum. Fazemos jejum, né? No que a gente sacrifica o nosso corpo, o nosso espírito se fortalece. Através dessas ações, né, indo à casa do Senhor, que é muito importante, porque lá a comunhão dos irmãos, você pode notar, você pode ouvir um louvor, você pode ouvir uma pregação sozinha, é muito bom, mas quando você está na casa do Senhor, você sente algo diferente, porque ali são várias pessoas com o mesmo propósito, então você pode sentir uma energia maior, né? Você consegue se conectar melhor, por isso a importância de irmos à casa do Senhor. Então, que nós estejamos atentos a isso, se nós queremos, né, ser aquelas pessoas que quando vier uma dificuldade, a gente dobrar o nosso joelho e o Senhor nos ouvir, nós vamos ter que ter essa intimidade, né? Intimidade de amigo, que amigo é aquele que quando pede alguma coisa, pode ter certeza que o outro amigo não recusa, porque sabe que ele está em necessidade e sabe que ele sempre andou junto dele, né? Que nós não venhamos ao Senhor só quando estamos precisando. Quantas pessoas, né, que passam dias e dias sem orar, e aí quando vem uma dificuldade, levanta as mãos ao céu, dobra o joelho e fala: "Ah, Senhor, ouve minha oração". Sim, ele ouve. Só que o difícil vai ser ele responder. E se ele responder, você também não vai saber se é ele que está respondendo, porque você não conhece, né, nem a voz, nem os sinais de Deus, porque não ora, né, não busca. Então, se nós queremos ter essa intimidade de amigo, nós temos que o buscar mais seriamente, né? Nós temos que trazer ele mais para perto. Ele quer estar perto, ele quer fazer parte da nossa vida, ele precisa fazer parte da nossa vida. Que nós não venhamos buscar o Senhor só quando precisamos, mas que nós venhamos entender que precisamos do Senhor o tempo todo, né? Que desde o levantar até a hora de deitar, a gente precisa estar clamando ao Senhor e ainda pedimos para que tenhamos sonhos maravilhosos, né? Que Ele direcione até os nossos sonhos. Essa é a mensagem de hoje, que a gente venha ter esse entendimento de buscar o Senhor ao nível de não sermos apenas servos, de não sermos apenas filhos, mas de sermos amigos. É para que quando chegar diante de Deus, o nosso Senhor olhar para a gente, né, e falar: esse daí na terra cumpriu, né, tudo aquilo que a gente queria. Nos amou, né, nos colocou em primeiro lugar, ajudou a libertar muitas pessoas, pois usamos ele na terra. É essa a nossa importância. Eu quero aqui deixar uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Sua palavra, Senhor. Palavra que nos dá o entendimento da importância de te buscarmos verdadeiramente, para que não sejamos apenas servos, mas que sejamos seu amigo. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor faz na minha vida, na vida de cada um que ouve essas mensagens. Que o Senhor os continue abençoando, guardando, protegendo e sempre orientando, Senhor, e fortalecendo a fé de cada um. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.